Salve Maria, fiel católico, aqui Henrique Sebastião, com grande alegria em Nosso Senhor, para mais um encontro. E hoje eu quero trazer para todos uma reflexão que para mim, particularmente na minha vida, foi bastante útil, muito interessante e resolveu alguns problemas que eu tinha na minha vida interior, a minha vida espiritual, a minha vida de devoção e de comunhão com o nosso Senhor. Eu descobri essa questão lendo uma obra que para mim foi muito importante. Eu estou me referindo ao livro Amor Sublime, de Dom Eugène Boilan, que é um livro sobre espiritualidade. Este padre, ele foi um monge e um grande diretor espiritual. Ele foi um monge trapista. Nesse livro ele vai falar sobre as pessoas que têm a consciência obsequiosa, que são aquelas pessoas, aqueles católicos que acham que tudo é pecado, que se recriminam muito, que se impõem uma régua, uma escala de valores muito rígida, que se determinam a ser santos num nível que se torna assim inalcançável, né? Uma coisa que não é possível de conseguir. E aí essa pessoa geralmente se decepciona e acaba desanimando, acaba desfalecendo na vida interior, na vida espiritual. Eu vivia um pouco essa realidade porque, por exemplo, é sobre isso que vou falar nesse vídeo, eu tinha muita dificuldade para rezar o terço. Então, por eu ter consciência obsequiosa, hoje em dia eu mudei muito o meu jeito de ser, a minha maneira de me relacionar com Deus e com a vida, e com as minhas próprias falhas, inclusive. Então as coisas mudaram muito e para muito melhor, graças a Deus. Deus é bom. Ele nos atende quando pedimos aquilo que é para a nossa salvação. Então essa realidade mudou muito na minha vida, mas no tempo em que eu sofria com isso, por ter consciência obsequiosa, eu demorava assim mais de 1h30 para rezar um terço do rosário, porque eu achava que eu tinha que rezar assim muito contemplativamente, meditando muito lentamente em cada Ave Maria, o mistério correspondente, e eu acrescentava ali uma série de jaculatórias, eu rezava com as cláusulas, além das cláusulas, eu acrescentava jaculatórias, orações ao final de cada dezena, e então assim, eu exigia demais de mim mesmo, eu acrescentava dificuldades que não deveriam estar ali. Isso durou até o dia em que um padre, um diretor espiritual que eu tive, por sinal, um dos melhores, era um padre eu perdi contato com ele hoje, porque eu já não vivo mais na cidade de São Paulo, capital, onde vivi por muitos anos. Mas quando eu estava lá, eu tinha esse diretor espiritual que era um padre do Instituto do Bom Pastor. E uma vez ele me disse, olha, faça o seguinte, reze uma dezena do terço. Isso é suficiente. E pense no seguinte, uma dezena é o Credo, o Pai Nosso e 10 vezes a Ave Maria, só. E depois o Glória, quando termina. Só, acabou. Isso é uma dezena do terço. Não acrescente mais nada. Reze a dezena do terço como é. Para iniciar o Credo, depois um Pai Nosso, 10 vezes a Ave Maria e encerra com Glória. Acabou. Não precisa rezar mais nada. Todas as outras orações que as pessoas fazem não são obrigatórias, são anexos, né, a esta devoção do terço. Então rezar a ladainha ao final, mesmo a Salve Rainha, nada disso é necessário, não é obrigatório. É bom que se faça, mas para quem já tem essas dificuldades de consciência obsequiosa, é melhor não fazer, tá? Então faça a oração
limpa, a dezena limpa. E eu comecei a praticar isso com a leitura desse livro que mencionei, Amor Sublime, de Dom Eugène Boilan. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser adquirir o livro. É um livro realmente excelente para o crescimento espiritual. E aí eu fui entendendo as coisas e eu percebi que, para mim, no meu caso particular, era mais edificante, eu tinha mais frutos e funcionava para mim rezar uma dezena do terço do Santo Rosário todos os dias, do que tentar rezar o terço inteiro, porque pelas dificuldades que eu já mencionei, quando eu tentava rezar o terço, demorava muito e tudo, e aí eu acabava ficando sem rezar, então eu não rezava. E rezando uma dezena muito bem rezada, aí eu não falhei mais. Aí todos os dias eu rezo a dezena. Quando rezo também o terço, não é que eu não reze. Sempre que posso, enfim, rezo o terço. Mas, até o rosário. Mas, o que eu estou querendo dizer é que, assim, impreterivelmente, todos os dias, sem falhar, sem falta, eu rezo uma dezena. É isso que eu me obrigo a fazer. E faço tranquilamente. Então, para as pessoas que têm consciência obsequiosa, que se exigem muito, que acham que tudo é pecado, tudo é uma infidelidade a Deus, e nem sempre é que precisam aprender a se respeitar, a entender a sua singularidade, né? Deus respeita isso. Os bons diretores espirituais devem respeitar isso, essa individualidade de cada um tem uma história, cada um traz certas fraquezas e também temos pontos fortes e pontos fracos em nossa vida espiritual. Então, assim, eu estou falando agora especialmente para aquelas pessoas que entendem, que acham que é preciso rezar o terço de todo jeito, todos os dias, mesmo quando, por algum motivo justo, ela não pode fazer isso com a atenção que a oração exige. Rezar, falar com Deus exige atenção. É coisa séria, não é algo que se faz por fazer. Então, essas pessoas achando e querendo fazer de qualquer jeito, rezar todos os dias o terço completo, elas procuram aproveitar qualquer oportunidade, toda a oportunidade que elas têm para recitar o terço. Então, assim, mesmo enquanto elas cumprem as suas obrigações do Estado, né, cotidianas, elas rezam. Então a pessoa está lá cozinhando, lavando louça, quando estão no trânsito, a caminho de algum lugar. Deu qualquer pausinho, a qualquer momento em que ela se vê ali, ela começa a rezar o terço. Há algum tempo a cantora Elba Ramalho, ela disse durante um retiro, isso tinha o vídeo dela falando isso, que por causa da agenda dela, sempre lotada, muitas obrigações que ela tinha, né, muitos compromissos, ela não tinha tempo de rezar como deveria, então ela rezava durante, até mesmo no banheiro, até tomando banho ela estava rezando o terço. E eu, enfim, não farei nenhum julgamento, não direi nada se está certo, se está errado, enfim, mas eu me incluo entre aqueles que acham que é melhor não rezar, seja o terço ou alguma outra devoção de duração longa, né? Como novenas, saltérios, coroas, orações, devoções mais longas. Eu prefiro não rezar do que rezar sem atenção, sem a devida devoção, sem a devida piedade, né? Uma coisa meio mecânica que você faz por fazer. Então, para rezar no banheiro, honestamente, eu prefiro não rezar o terço e rezar uma dezena bem rezada, de joelhos, diante de algum oratório, né? Diante de Nosso Senhor, vai na igreja, diante do sacrário, se não for possível em casa, mas num lugar tranquilo, se coloca ali sozinho e reza direito, né? Do que rezar assim, é o que eu penso. E, de fato, até mesmo o mais mariano de todos os santos, não é? São Luís Maria Grignion de Montfort,
na sua obra imortal, intitulada O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, ele diz nessa obra que uma só Ave Maria bem rezada tem mais mérito do que 150 mal rezadas. Ou seja, né, rezar uma vez a Ave Maria como se deve, bem rezada, com devoção, em comunhão com nossa Mãe do Céu e com nosso Senhor, isso tem mais mérito do que o rosário inteiro, rezado de mau jeito. Então veja, é São Luís de Montfort que diz isso. É claro que, por outro lado, nós sabemos que Deus sempre leva em conta o esforço e a disposição do fiel em rezar. Então, assim, a própria intenção de rezar já tem o seu mérito, que Deus leva em conta, segundo a nossa doutrina. Mas ainda assim consta também que Nossa Senhora em pessoa disse à serva de Deus, Irmã Benigna Consolata Ferreiro, disse assim: uma Ave Maria dita com fervor sensível, mas com desejo puro, em tempo de aridez, tem muito mais valor à minha vista do que um rosário inteiro no meio de consolações. Aqui ela está dizendo assim, em tempo de aridez espiritual, né? Naquele tempo que a gente não encontra consolação na oração, nós estamos desanimados, o demônio está tentando, Deus está permitindo que passemos por uma provação na nossa vida espiritual, a fé está falhando, estamos com dificuldades, estamos em crise, e mesmo assim a pessoa vai lá e se bota de joelhos e reza uma Ave Maria. Isso tem mais devoção do que um rosário inteiro rezado no meio de consolações. Isto é, quando está tudo bem, quando Deus está atendendo às nossas orações, os nossos pedidos, estamos sendo consolados, tudo está bem, né? E aí a gente reza o rosário, porque a gente está bem. Então são questões para se levar em conta. Eu, particularmente, nem a Fraternidade Laical São Próspero, nós não nos arrogamos o direito de julgar quem é mais devoto ou mais santo, e menos ainda quem está mais certo, né? Se são aqueles que se esforçam em rezar muito, quantitativamente falando, mesmo sem poder conferir a essas récitas a devida atenção, ou aqueles que, rezando por menos tempo, porém dedicam maior atenção e cuidado, portanto, maior qualidade, por assim dizer, às suas orações, né? Se preocupam mais com a qualidade, com a entrega na oração, do que com a duração dessas orações. Então, nós sabemos que os bons diretores espirituais, eles se esforçam e têm muito cuidado em orientar os seus dirigidos quanto à melhor metodologia para a vida de oração, a cada fiel católico. Pois não há um sistema que seja indistintamente o correto, o certo, o perfeito, ou o mais eficaz, né? E que seja igualmente para todos. O método para a vida de oração que vai realmente funcionar e trazer frutos depende necessariamente das disposições interiores de cada pessoa, individualmente, tanto quanto depende da constituição psicológica, moral, mental, até da saúde física de cada um, além da sua índole, o seu temperamento, as suas capacidades intelectuais, o seu histórico de vida, o tipo de consciência, né? Seja mais ou menos escrupulosa ou laxa. E depende até da origem daquela pessoa, do estilo de vida que ela tem, da sua profissão também, por que não? Porque há influência, não é? Mais estresse, menos estresse, a convivência familiar, a influência que ele herdou, né? A hereditariedade. Então, assim, por tudo isso, para todos aqueles que preferem rezar menos e melhor do que muito e sem atenção, eu disponibilizo um método muito prático. Eu disponibilizo o método, né? Eu me proponho a explicar, mas isso já existe na igreja, é claro, há séculos. Um método que é bastante prático, correto e piedoso para se rezar uma dezena do rosário, que pode ser feito com grande facilidade, diariamente, mesmo rezando-se pausada, devotamente, né? Não demora mais do que 10 minutos.
Então eu vou passar aqui agora rapidamente o passo a passo para quem deseja rezar a rezena do terço do Santo Rosário. Só observando que muita gente começa a rezar assim e depois de um tempo, como que evoluindo para um segundo estágio, espontaneamente começa a rezar o terço completo, né? E outros continuam rezando a dezena e experimentam com isso um grande progresso na vida interior, né? Já que antes disso eles nem sequer rezavam habitualmente todos os dias. Então a pessoa acha que tem que rezar muito, como ela não consegue, ela não reza nada. Então, para essas pessoas que rezem a dezena. Então começa em primeiro lugar com o sinal da cruz e rezando o credo. Depois, então assim, sinal da cruz e o credo. Depois disso, então a pessoa faz aquilo, os pedidos que quer fazer, né? Oferece qual é a intenção dessa oração, dessas orações que fará. Oferece a Nosso Senhor e diz quais são os pedidos que ela tem, quais as intenções que ela tem. E depois disso, vai citar, vai vocalizar o mistério que vai meditar durante a oração. Aí pega-se um mistério do terço tradicional do dia, daqueles mistérios do dia, escolhe-se um, não é? Pode ser também outra meditação piedosa que se queira, né? Eu, por um tempo, eu fiz a experiência de rezar o terço contemplando a Sagrada Face, o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Nossa Senhora, a Sua Imaculada Conceição. Eu já rezei meditando na proteção de São Miguel Arcanjo, na fidelidade de São José. Os mistérios tradicionais também não são assim obrigatórios, não é? Mas são os mais indicados, claro. Então, escolhe-se um mistério do dia para meditar e aí vai, normalmente, como no terço normal, né, completo, reza o Pai Nosso na conta maior e as 10 vezes a Ave Maria nas 10 contas seguintes, para finalizar o Glória e, opcionalmente, pode-se rezar também uma jaculatória como aquela que é a mais indicada, né, a Horácio Fátima. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei, principalmente as que mais precisarem. Ou alguma outra, como: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ou ainda: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essas jaculatórias ao final da dezena são muito indicadas, não é? E ao final pode-se finalizar com a seguinte oração ensinada pelo anjo de Portugal aos pastorinhos de Fátima: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Está concluída a dezena, pode-se também rezar em ação de graças a Salve Rainha. E finaliza com o sinal da cruz. Está terminada a oração da dezena do terço do Santo Rosário. Espero que façam. Quem tem dificuldade para rezar, que faça. Quem não tem dificuldade, já reza o terço, continue rezando o terço. Quem reza o rosário inteiro todos os dias, continue, por favor, não diminua. A intenção deste vídeo é fazer com que todos rezem, e nunca que aqueles que já rezam, que rezem menos. Ao contrário. Bem, finalizo fazendo aquele pedido meio chato, né? Mas que é importante para nós, pedindo que inscrevam-se neste canal, é importante para nós, para que nossos vídeos sejam divulgados. Se possível, cliquem ali no gostei, também para nos incentivar, e comentem o que pensam, o que acham, e compartilhem este vídeo.
E aguardem, porque para breve temos o retorno da revista impressa O Fiel Católico, sendo oferecida por assinatura. Deus vos guarde a todos e os salve no último dia.